Rodrigo Garro está de volta como titular já neste domingo. Terá homenagem, uma festa e a nova numeração. Tudo isso eu vou te contar nesse vídeo. A melhor meia do futebol brasileiro em 2024 finalmente irá estrear em 2025. Rodrigo Garro, depois de pouco mais de um mês, de pré-temporada, desde o início da apresentação do Corinthians, por conta de várias circunstâncias, entre elas uma lesão, um desconforto no joelho, uma tendinite no joelho, tem um outro nome até mais científico, mais técnico, mas para vocês entenderem é como se fosse uma tendinite no joelho, em que ele havia reclamado, se queixado de dores desde muito cedo na temporada passada. O Emiliano fala desde abril, e ele acaba terminando no sacrifício. Vale lembrar, quando o Corinthians estava naquela sequência de jogos com Sul-Americana, Copa do Brasil, brigando para não cair no Brasileiro, o Garro jogava praticamente todas as partidas e a gente sentia o desgaste. Ele voou quando ele começou a jogar uma vez por semana, depois das eliminações nas Copas, Claro que é por um motivo ruim, mas quando os jogos ficaram mais espaçados, a gente viu o que o Garro conseguiu fazer nesse time do Corinthians. E termina o ano super em alta, celebrado no futebol brasileiro como uma das grandes contratações, e um dos grandes jogadores, ainda mais que nessa posição tão carente, do meia armador, o meia clássico, e ele tem essa característica de dinamismo, de pisar na área, de finalizar, de bater falta. Foi um cara muito importante em vários momentos. Rodrigo Garro está de volta, depois também de ter se envolvido naquele acidente que você sabe, ele foi indiciado, obviamente se abalou muito com toda essa situação, e aí uma coisa casou com a outra, Trata essa questão no joelho, cuida da cabeça, recebe o apoio dos amigos, dos familiares, dos colegas, dos companheiros do clube, da torcida, e ele foi sentindo esse carinho, foi se recuperando aos poucos e, ao que tudo indica, o Garro está na plenitude aí, ainda tem que, obviamente, enfrentar esse problema pessoal, ele vai ter que responder lá na Argentina por essa questão, mas, por enquanto, está podendo desenvolver a sua atividade aqui de uma forma tranquila, está mais, obviamente, mais tranquilo também em relação a isso e também recuperado dessa questão no joelho. Ou seja, nenhum impeditivo para que Rodrigo Garro volte a atuar com a camisa do Corinthians. O Emiliano e o Ramon, na verdade, questionado sobre o Garro depois do derby contra o Palmeiras, ele disse, não, o Garro, a gente estava trabalhando ele, a gente até pensou em trazê-lo para cá, mas aí tem a questão da chuva, do gramado sintético, então questão de joelho, sempre é complicado, porque o impacto é diferente, ainda mais jogador voltando de lesão, estreando na temporada, houve uma preservação nesse sentido, mesmo se tratando de um derby. E aí o Ramon simplesmente diz que no domingo o Garro estará de volta. E como o treinador confirmou, depois a gente apenas confirmou a informação de que o Garro vai jogar contra o São Bernardo no próximo domingo, 20h30 da noite, na 8ª rodada do Campeonato Paulista. São Bernardo está fazendo campanha, hein? Que também será composta, contornada por uma série de homenagens e uma grande festa na Neoquímica Arena. Eu estou falando da celebração para dar a Rodrigo Garro a número 8. Essa questão gerou uma polêmica muito grande nos últimos dias, porque não é só o Garro receber a 8, é o Garro perder a 10. E aí você trata da forma que você quiser. O Garro está perdendo a 10 ou está ganhando a 8? As duas coisas. O Memphis Depay colocou em contrato que a partir de 2025 receberia a camisa 10, inclusive com uma multa prevista caso isso não acontecesse. O Memphis poderia ter aberto mão disso, depois de chegar e ver o quanto o Rodrigo Garro vestiu bem a 10, foi celebrado pela torcida, pelo clube, e como ele se destacou também, faria alguma diferença para o Memphis ter a 10 ou tirar a 10 de um companheiro? Essa é uma questão muito sensível, confesso para vocês. Por mais que o Garro, e ao que tudo indica, esteja lidando bem com isso, honestamente, eu acho que o Memphis ele poderia ter reconsiderado. Mas aí, cada um, Cada um cuida de si, cada um tem o seu jeito de pensar, de agir. Ele pediu lá atrás, o Corinthians acatou, como várias coisas, vários pedidos do Memphis Depay, e na virada do ano, só me preocupa o timing, Já poderia ter feito isso, Já poderiam ter feito isso na virada do ano, comunicado, Eu sei que teve a questão do acidente, teve a questão da lesão dele e tal, mas já poderiam ter comunicado, gente, a partir de 2025 a gente vai fazer uma troca aí e tudo mais. Então deixaram a temporada começar, o Memphis jogou algumas partidas com a 94 e aí agora se faz essa troca que, como eu disse, é necessária por contrato. E aí
Qual foi a saída que o clube encontrou? Utilizar essa camisa 8 que será dada ao Garro como uma grande festa, como uma grande homenagem. Trata-se de um número simbólico na história do Corinthians, né? Estamos falando aí de Luizinho Polegar, Basílio, Renato Augusto, Paulinho, Sócrates, o maior de todos, entre os camisas 8. Então, assim, tudo isso foi postado nos últimos dias na rede social do clube para dar a importância da 8 no clube. A 8 ela é simbólica no clube, mais até do que a 10. Mas a gente sabe que o camisa 10 é a referência técnica do time. Não por acaso o Memphis pediu para jogar com a 10. Ele joga com a 10 na seleção da Holanda. Então, a camisa 10 tem um peso, desde Pelé. É o craque do time. E o Garro vestiu bem demais. Ele começa com a 16 e pega a 10. E agora vai vestir a 8, que era do Charles. O Charles vai pegar a 5, ao que tudo indica. E o Garro, agarro la 8. É o slogan, né? Agarro, é um trocadilho, né? Agarro a 8, agarro la 8, com uma grande festa, homenagem, celebração para que ele vista a 8 e comece o jogo como titular. É o que está sendo previsto para esse jogo contra o São Bernardo neste domingo, para, digamos assim, valorizar o fato de que o Garro não está perdendo a 10, mas sim está ganhando a 8. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. No Corinthians, vocês sabem que tudo gera polêmica, né? Mas essa é uma questão sensível, porque aí já tem gente associando com aquele post do Yuri Alberto, dizendo não vamos deixar que o ego que a gente, né, que nos trouxe até aqui, a ausência do ego que nos trouxe até aqui, nos derrube de novo, uma coisa assim. O Yuri Alberto postou e a gente imaginou que fosse logo depois daquele pênalti, né, que ele e o Romero disputam, e aí já tem gente associando que daqui a pouco pode ser em relação ao Memphis, não sei. O fato é, no Corinthians as coisas não são fáceis, né? E o Garro não vai jogar menos ou mais se ele tiver com a 8 ou com a 10, o Memphis Depay é a mesma coisa. É uma questão simbólica e ok, né? O Garro vai ser celebrado também com um grande número na história do clube.